Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Os irmãos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Eu também louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de estar em sua casa, a fim de louvar mais uma vez o seu nome. Quero te pedir a gentileza de abrir sua Bíblia comigo em Salmos, de número 73. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Eu estava agora de manhã meditando na palavra do Senhor e Deus trouxe esse texto ao meu coração. Estava conversando, aliás, com um amigo sobre este texto ontem, e a Bíblia ela tem uma riqueza extraordinária. Eu creio que Deus tem uma palavra a compartilhar conosco esta manhã. Os irmãos encontraram o Salmo de número 73, verso de número 1, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Verso de número 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti esta manhã para ouvir, Senhor, a Sua palavra. Senhor, a Sua palavra é a bússola que nos conduz na direção que o Senhor deseja. E eu oro, Senhor, ao Teu nome e rogo que o Teu Espírito tenha total liberdade esta manhã para nos confortar, nos confrontar pelo poder da Sua palavra. Leva, Senhor, cativo todo pensamento a serviço de Cristo, e que os céus estejam abertos sobre nós aqui esta manhã. No nome santo de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Meus irmãos, o livro dos Salmos é um livro de cânticos. É o inário do culto judaico. Quem foi de origem assembleiana teve um inário chamado harpa cristã. Quem foi de origem batista tem o cantor cristão. Quem foi de origem presbiteriana tem o inário novo cântico. Quem foi de origem da congregação tem o inário de cânticos e súplicas espirituais. São inários que compõem o culto dessas denominações. Elas nasceram em um período que não tinha data show. Então eles fizeram um aglomerado de hinos num livrinho, daí eles se ajuntavam e pediam um número tal e começavam a cantar. Como a harpa, o novo cântico, o cantor cristão, os salmos é o inário do culto judaico. Quando os judeus vão celebrar ao Senhor, vão se ajuntar para cultuar, eles vão pegar o livro dos salmos e vão louvar ao Senhor. E o interessante é que o livro dos Salmos, que é o inário por excelência, o inário inspirado por Deus, o inário bíblico, de louvor, de cânticos espirituais, ele fala da grandeza de Deus, sim. Tem hinos que falam da natureza, do caráter de Deus. O Salmo 139 é um exemplo disso, que fala da onisciência, onipotência e onipresença de Deus num único cântico. Mas o livro dos Salmos também tem hinos e canções a respeito do relacionamento dos salmistas com Deus.
da forma como eles se relacionavam com o Senhor, das experiências que eles passavam. E quando nós abrimos o olhar para a Bíblia Sagrada, nós percebemos, e se nós lermos com atenção, nós perdemos essa noção de que o Evangelho é para super-heróis, que o Evangelho é para supercrentes, que o Evangelho é para pessoas perfeitas, que seguir a Cristo é apenas para pessoas que estão num estado que só falta receber a asa e a auréola. Porque o livro dos Salmos nos mostra as decepções dos salmistas, os medos dos salmistas, as tristezas dos salmistas. Porque ser crente também às vezes é sentir medo. O crente às vezes sente angústia. O crente às vezes sente tristeza. E você, irmão, que sente tristeza, angústia, medo, ansiedade, não é menos crente do que eu que estou aqui em cima. Você não precisa se sentir menos crente ou mais longe de Deus porque você está se sentindo triste. Porque isso faz parte da nossa humanidade. E Deus, que é o nosso fabricante e tem o nosso manual, porque Ele é o nosso proprietário, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe também da nossa vontade de acertar. Deus sabe também da vontade que a gente tem de fazer tudo direitinho. Sim ou não? Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou, pelo menos não os crentes, né? Hoje eu vou chutar o balde, hoje eu vou errar à vontade. A gente acorda querendo fazer tudo certinho, sim ou não? E Asaf está passando por uma crise. O Salmo de número 73 é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Asaf está passando por uma crise terrível. Asaf, ele é sacerdote. Asaf, ele trabalha no templo. Aliás, a vida de Asaf é o templo, porque ele é levita, ele é sacerdote, ele nasceu para o templo, vive para o templo e para servir ao Senhor. Ele não conhece outra vida, ele não conhece outra maneira de viver. E agora a Bíblia nos mostra, nos registra um período de crise existencial. Porque ele nasceu em uma família de obreiros. Porque naquele tempo o sacerdócio se passava de pai para filho. Porque era uma tribo responsável por isso, a tribo dos levitas. Ele cresceu vendo seu pai servir ao templo. Ele cresceu vendo os seus tios servirem ao templo. Ele cresceu vendo os seus avós servirem ao templo. E ele foi ensinado desde a infância que ele deveria servir o templo. E parece que em um dia Asaf, isso é uma conjectura, decide passear por Jerusalém. E nesse passeio por Jerusalém, ele começa a enxergar como as coisas estão fora do lugar. Como o negócio está desandado. E quando ele percebe como aquilo está de mal a pior, está ladeira abaixo, ele percebe mais uma coisa. Ele percebe que quem faz o mal prospera mais do que quem faz o bem. Aí ele entra em crise. Como? Eu faço tudo certinho e fulano de tal é um vagalume. E ele está prosperando, e eu aqui, ele de carro do ano, e eu de Fusca. Ele está com o modelo do ano seguinte, e eu andando a pé. Né? Porque tem o carro do ano, geralmente sai nos meses finais do ano em que nós estamos, né?
crise, ele está em crise, porque o ímpio prospera. E ele está enfrentando um processo, em que ele quer jogar tudo para o alto, porque ele está vendo as coisas fora do lugar. Dá uma raiva, não dá? A gente olha para a situação, olha para aquele momento e diz: tudo vai de mal a pior. Meu Deus, que bagunça, quem organiza isso daqui? Quem dá jeito nisso? Parece que Deus não liga, Deus está em silêncio, Deus não faz nada. Quem é mal está se dando bem, quem está tentando acertar está se dando mal. Quem conserta isso, quem dá jeito nisso? Asaf está assim. E ele chega ao ponto de dizer assim no verso 13: na verdade, em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Asaf, ele chega a um ponto de olhar para o que ele está vivendo e dizer assim: não me serviu de nada me consagrar, não me serviu de nada me santificar, não me serviu de nada frequentar culto, não me serviu de nada levantar a mão, não me serviu de nada cantar, não me serviu de nada dobrar o joelho, não me serviu de nada pregar, não me serviu de nada servir, não me serviu de nada, nada. Porque todo dia eu estou em aflição. Só que a maneira como ele começa o Salmo de número 73, e é nisso que eu quero focar esta manhã, rapidamente, mostra que por mais que ele tivesse em crise, ele conhecia o caráter de Deus. Por mais que ele estivesse sofrendo, ele tinha experiências com Deus que ninguém podia pagar. E isso é um fato. A dor que a gente vive não apaga as experiências que nós tivemos com Deus ao longo do caminho. Não anula aquilo que você viveu em Deus. E ele começa o texto assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É o caráter de Deus. Deus é bom. Deus é bom. A situação está ruim, mas Deus é bom. O sofrimento está na porta, mas Deus é bom. A dificuldade chegou, mas Deus é bom. Só que ele primeiro pontua o caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é bom. E depois ele fala de si mesmo. E ele diz: mas quanto a mim, ele diz: Deus é bom, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Ele está dizendo: Deus é bom, mas eu quase caí. Deus é bom, mas os meus pés escorregaram. Deus é bom, mas eu quase fracassei. Deus é bom, mas eu quase falhei. E Ele nos ensina com isso no mínimo 3 lições. Primeiro, para aquelas pessoas que têm mania de endeusar pastores, pregadores e colocar eles em pedestal. Asaf era sacerdote, mas os pés dele quase escorregaram, porque o fato de eu ser sacerdote não me deixa infalível. Eu ainda estou passível de queda. E muita gente se decepciona porque olha para o pastor como um semideus, como um Sayajin, como um todo-poderoso, como a 4ª pessoa da Trindade. E aí o que acontece? Quando esse homem cai, porque ele está passível de cair, 2 coisas acontecem. Primeiro, alguns desviam. Segundo, este homem é massacrado. Porque, primeiro, quem desvia porque estava firmado no pastor e não em Deus. E este homem é massacrado porque a gente anula a humanidade dele só porque ele está em cima do púlpito pregando. E o pastor é tão homem quanto nós somos.
Duas coisas nós precisamos aprender com isso. Primeiro, a nossa fé tem que estar firmada em Jesus, porque Jesus é o único que não falha, que não erra, que não decepciona. E segundo, nós precisamos aprender a tratar com humanidade aqueles que nos pastoreiam, porque assim como você precisa de um abraço, o teu pastor também precisa. Assim como você precisa de oração, o teu pastor também precisa. Assim como você precisa de um consolo, o teu pastor também precisa. Assim como você é humano, o seu pastor também é humano. E eu quero dizer que todos os obreiros dessa casa também precisam de abraço, também precisam de palavra de incentivo, também precisam ouvir uma palavra de conforto, também precisam ouvir você dizer: nós estamos juntos, estou orando por você, lembrei de você esses dias e apresentei em oração, porque há momentos que a gente está aqui doando, entregando, falando, dizendo, orando, impondo as mãos, mas não tem ninguém que faça por nós também. Mas nós somos tão humanos quanto qualquer um. Essa é a primeira coisa que o texto nos ensina. E a segunda é que, independente de quem nós somos, nós não somos super-heróis. E nós estamos passíveis de queda. Nós estamos passíveis de falhar. Nós estamos passíveis de errar. Então quebra essa ideia de que para ser crente você precisa ser o super-herói infalível. Você precisa desejar sim a perfeição. A perfeição deve ser um alvo, um objetivo. Mas a gente precisa parar de se massacrar e se tratar como lixo todas as vezes que a gente erra. E às vezes a gente tem mais facilidade de ter misericórdia com outras pessoas do que com nós mesmos, por causa de uma coisinha chamada autocobrança. Aprenda a ser misericordioso com você. Aprenda a entender que Deus olha para você com um olhar de amor e de misericórdia. Deus nunca vai passar a mão na nossa cabeça, mas Deus não vai nos enxotar só porque a gente errou. Se arrependa, levante, recomece, porque Deus é Deus de novos começos. Deus é Deus de novas oportunidades. E qual a terceira lição que o texto nos ensina? E essa lição é extraordinária. A terceira lição está no fato de que ele diz sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é bom. E a segunda coisa que ele diz é sobre si mesmo. Eu quase caí. Ele está dizendo: Deus é bom, mas eu quase caí. Mas o fato de eu quase cair não faz Deus deixar de ser bom. Porque quem eu sou não anula quem Deus é. O que eu faço não anula o caráter de Deus. Deus não é volúvel, não é porque eu falei que Deus vai mudar comigo, não é porque eu errei que Deus vai deixar de ser Deus. Eu sou falho, eu sou errante, eu sou pecador, mas Deus não muda o seu caráter. Quem eu sou, o que eu estou vivendo, a situação porque a qual eu estou passando não anula quem Deus é. Deus é bom, Deus não vai mudar, Deus é fiel, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele o será eternamente. O que você está passando não anula quem Deus é. O que você está vivendo não anula quem Deus é. A fase que você está enfrentando não anula quem Deus é na sua vida. A dificuldade que você está enfrentando não anula quem Deus é. Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer ao seu coração: não importa o que você está passando, isso não anula o meu caráter e a minha natureza. Você pode até ter quase caído, ou até mesmo caído, estabacado, batido a cara no chão, quebrado os dentes, trincado a cara, mas Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Porque quem eu sou não anula quem Deus é. O que eu faço não anula quem Deus é. É lógico que restringe algumas coisas em nossas vidas. Isso nos atrapalha um pouco quando nós enveredamos pelo caminho do relaxo. Mas isso não muda quem Deus é.
Porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte: ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, pelo simples fato dele não poder negar a si mesmo. É do caráter de Deus ser fiel, é do caráter de Deus ser justo, é do caráter de Deus ser misericordioso, é do caráter de Deus ser amoroso. Quem eu sou não anula quem Deus é. E nós precisamos encontrar este Deus aqui esta manhã, porque é este Deus que não muda por causa da nossa natureza, que quer nos abraçar aqui essa manhã, para nos levantar e viver, nos fazer viver uma nova vida. Como você entrou aqui essa manhã? Como você tem vivido? Talvez você pode desenrolar um rolo de pergaminho aí, de 1 quilômetro, só com a lista dos seus erros. Quem você é e o que você fez não anula quem Deus é. O seu passado não anula quem Deus é. Os seus erros não anulam quem Deus é. E Deus quer te encontrar aqui essa manhã. Deus quer encontrar você aqui essa manhã. Talvez você e eu estamos fugindo há muito tempo com a desculpa: mas eu sou falho. Mas eu não me aprumo. Se tem alguém que sabe trabalhar com madeira ruim, é Deus. Com madeira difícil, é Deus. Mas se você não me conhece, eu nem preciso. Se for muito chato, eu nem quero. Mas Deus sabe trabalhar com madeira ruim. Ele trabalha em mim, Ele trabalha em nós. E é interessante, quando foram preparar a Arca da Aliança, Deus estabeleceu as diretrizes, e a madeira que Deus escolheu foi a madeira de acácia. Um dos piores tipos de madeira para se trabalhar. Uma madeira torta, não pega nível, não pega prumo. Um marceneiro nunca ia escolher a madeira de acácia para fazer nada, quanto mais a arca, que ia simbolizar a presença de Deus. E a madeira é tão difícil que Deus teve que encher 3 camaradas do Espírito Santo para poder trabalhar na madeira, porque senão eles não iam conseguir. Já pensou você ser batizado no Espírito Santo só para trabalhar na marcenaria, de tão ruim que é a madeira? Foi o que aconteceu com Bezaliel e outros 2 camaradas. Eles preparam a arca, só que de forma nenhuma ela ia pegar nível, ela ia pegar prumo. Aí sabe o que Deus fala? Além de usar a madeira de acácia para fazer a arca, vocês vão betumar a arca por dentro e por fora, revestir, betumar, revestir, por dentro e por fora, com ouro. A madeira de acácia representa a nossa natureza humana, e o ouro representa a natureza divina. A madeira de acácia não ia pegar o nível, mas quando ela fosse revestida de ouro por dentro e por fora, as imperfeições da madeira iriam desaparecer, o nível ia pegar, a madeira ia endireitar, porque o ouro ia revestir a natureza da madeira. Se a madeira somos nós e o ouro representa a natureza divina, significa que a gente é uma madeira ruim, difícil, não pega nível, não pega prumo, é uma madeira torta. Mas aí o Espírito de Deus olha para nós e diz: eu vou trabalhar, eu vou moldar, e vai ser meu templo, vai ser minha casa, vai ser minha habitação. Mas não dá para morar em casa torta, não dá para morar em casa que não pega prumo, em casa que não pega nível. Então o que eu faço? Na misericórdia de Deus, o Espírito vem e betuma por dentro e por fora a nossa vida com a natureza divina, e os nossos desníveis vão sendo revestidos e reparados pela glória de Deus, pois quem eu sou não muda quem Deus é. E daí Deus vem sobre nós e nos reveste, e agora não é só mais a nossa natureza, mas é a nossa natureza revestida pela glória de Deus.
Então permita que nessa manhã o Espírito de Deus te revista da natureza divina e aprume os nossos desníveis. Porque quem nós somos e o que nós estamos vivendo não mudam quem Deus é. Talvez você entrou aqui com um cenário de impossibilidade. E a gente tem uma mania horrível de determinar toda a nossa vida pelo momento em que nós estamos passando. Mas nós não somos o nosso momento. Nós somos aquilo que Deus definiu para nós. O seu momento não é uma sentença de morte. O seu momento não é um ponto final na trajetória de Deus para você. Eu acho estranho, se eu tivesse gritado, talvez você tinha dado um glória a Deus, mas eu vou repetir do mesmo jeito. O seu momento não define o projeto de Deus para você. O seu momento não é um ponto final. O seu momento não determina toda a sua trajetória. Nem da onde você veio determina o seu final, nem o momento que você está vivendo determina a conclusão da sua história. Fica de pé, por gentileza. Talvez você entrou aqui vivendo este momento. Esse momento que o cenário diz que não dá. Esse momento que você olha para Deus e sabe que Deus é bom. Mas quando você olha para a sua situação, para o momento que você está vivendo, você diz: eu estou quase me arrebentando. Eu não sei se eu aguento mais um dia, não sei se eu aguento mais uma semana. Ou talvez você errou. Talvez você chegou a cair. Mas isso também não anula quem Deus é. E você precisa receber um renovo da parte de Deus. Você precisa sentir o abraço do Espírito Santo sobre você. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque eu gostaria de orar por você. E nessa oração eu quero liberar uma palavra e dizer que esse cenário não é o fim da sua trajetória e nem mudaram os planos de Deus ao seu respeito. Tem mais alguém para vir? Venha, que eu gostaria de orar por todos. Tem mais um vindo, tem mais um casal. Élida, eu acho que a irmã não vai sair dali. Presbítera, ora por ela. Ela precisa de uma oração. Ora por ela. Tem mais alguém para vir? Venha. E nós vamos orar. Eu vou pedir para a pastora Gisele fazer essa oração. Tem mais alguém para vir? Venha. E você que já está aqui na frente, fecha os seus olhos e começa a receber o renovo da parte de Deus. Deixa o Espírito Santo te tocar esta manhã. Comece a falar com Deus. Diga a sua situação, o momento que você está vivendo. E deixe que na medida em que você fala, o Espírito de Deus te abraça e te renova. Te renova as certezas e as convicções da sua vida. Vai orando ao Senhor.